Então, à luz de tudo isso, Paulo antecipa no verso 18 a orientação: fujam da imoralidade sexual. À luz de todo esse argumento, não poderia haver outra conclusão. Fugir da imoralidade sexual. Fugir não somente dela, mas de qualquer ocasião ou tentação ou de ambiente que possa tentar você para isso. Fuja como José no Egito. Vocês lembram a história? Eu até transcrevi aqui, Gênesis 39, de 6 a 12, não vou ler, vocês depois podem procurar, mas todo mundo sabe a história. José foi tentado pela mulher do seu patrão, mulher de Potifar, várias vezes, e ele disse não, não. Finalmente a mulher aproveitou um dia que estavam sozinhos em casa, deita-te comigo, ela disse, e aí agarrou ele, e ele então fugiu para não cair em imoralidade com aquela mulher, e a mulher ficou com a capa dele. É melhor perder uma boa capa do que perder uma boa consciência, né? Então fuja da imoralidade como José fugiu, fuja desse namoro, se o seu namorado está querendo levar você para a cama, ou se sua namorada está querendo levar você para a cama, fuja disso, fuja dessa amizade se essa pessoa quer seduzir você, sendo você casado. Fuja dos meios de comunicação, se você se sente atraído por pornografia, e é sempre uma tentação para você, fuja da imoralidade. Não pode haver outra conclusão, depois de tudo isso que o apóstolo Paulo falou. E quem poderia imaginar argumentos que justificam igrejas e movimentos inteiros que inclusive incentivam os jovens a viver dessa forma, que não tem limites a respeito disso, que aceita que os membros da igreja vivam de qualquer maneira. Nenhuma pessoa vai ser barrada aqui nessa igreja se ela viver uma vida promíscua, se for uma vida de prostituição, de imoralidade, é muito bem-vindo. Mas na hora que disser assim, eu quero me tornar parte dessa igreja, membro dessa igreja, e quero aqui professar o nome de Jesus Cristo, aí a coisa muda. É que nós vamos dizer, bem, nesse caso vamos colocar a sua vida em ordem, não é? Diante de Deus. Não tem que ser perfeito, mas aquelas coisas que são evidentes, não é? Nós temos que corrigir. Claro, tem um processo de santificação pela frente, mas para começar, vamos começar com beabá. Vamos começar com beabá. Como é esse seu relacionamento com o seu namorado? Como é? Vamos começar aqui da base, por aí. Como é a sua fidelidade à sua esposa? Como é que vai ser o casamento? Vamos começar por aí. E é assim que deve ser. Somos perfeitos? Não. Somos tentados, somos pecadores, indignos. Mas a igreja ela não se move, ela não se guia por pragmatismo ou situações de fato, mas pelo ideal da palavra de Deus. É por isso que a gente tem que viver. Portanto, fuja da imoralidade, diz o apóstolo Paulo. E aí ele argumenta, qualquer outro pecado que uma pessoa cometer fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade sexual, peca contra o seu próprio corpo. Esse é um dito meio que misterioso de Paulo, os comentaristas não sabem direito o que é que ele quer dizer com isso, pecar fora do corpo, pecar dentro do corpo, ou contra o corpo. Mas o consenso que ele está dizendo é o seguinte, que a imoralidade sexual é um pecado que atenta mais do que qualquer outro contra a dignidade do corpo. Os outros são pecado também. Não pensem aqui que eu estou reforçando aquela ideia de que pecado na igreja evangélica é só imoralidade. Não. Os 10 mandamentos são muito mais do que o 7º. Então, tem muitos outros pecados além da prática da imoralidade sexual. Mas eu estou dizendo que a Bíblia destaca esse fato, que a imoralidade e os pecados na área sexual, eles trazem um dano muito maior ao nosso corpo do que outros. Por isso, eles recebem, curiosamente, nas listas de pecado que você tem no Novo Testamento, quase sempre todas elas são encabeçadas por pecados de ordem sexual. Dê uma olhada nelas. São umas 5 ou 6 listas. Quase todas começam com pecados sexuais. Exatamente por causa da gravidade do mal que eles fazem ao corpo e diante, é claro, do que o corpo representa para nós na nossa teologia. O corpo é para Cristo.
Cristo encarnou para ser um de nós. O corpo vai ser ressurreto. O corpo tem um destino glorioso, imortal, na vida eterna. O corpo é o santuário do Espírito Santo. O corpo foi comprado por um preço. Comprado por um preço, que foi o preço do sangue do Filho de Deus.